Agora, para a gente começar a se exercitar, nós vamos responder aqui um questionário, tá? A ideia é que eu vou fazer a pergunta, vou dar um segundinho para você pausar o vídeo e anotar a resposta com as suas palavras na apostila. Depois você solta para ouvir a minha resposta, ou se você quiser formalizar. Mas o importante é que antes de você ouvir a minha resposta, mentalize o que você entendeu. É nesse momento que vai fazer diferença. Não basta você ouvir e concordar com o que eu estou falando. É importante que você saiba explicar o que você aprendeu. Aí sim você vai ter noção se você está tendo um nível bom, né, um nível interessante de aprendizado. E vai entender onde estão as suas dúvidas também para você me replicar um questionamento aí nos comentários, tá bom? Vamos ao que interessa. O que é regime tributário? O regime tributário nada mais é do que uma modalidade prevista em legislação para apuração e recolhimento de tributos. Ok? São modelos, são formatos. Então, para o MEI funciona de uma forma, para o Simples de outra, presumido de uma, lucro real de outra. Esses são os regimes tributários. Quais são os principais existentes? Acabei de dar um spoiler, né, pessoal? É o microempreendedor individual, simples nacional, lucro presumido e lucro real. Ah, tem o lucro arbitrado, tem algum regime especial de algum estado, mas aí são casos mais específicos, né? São casos esporádicos, vamos dizer assim. Qual o melhor regime tributário? Como a gente já viu na analogia com os veículos, tudo depende de uma série de fatores. Mas eu lembro que um aluno em uma das turmas trouxe uma definição interessante. Ele falou assim, é o que paga menos. Em muitos dos casos o raciocínio é esse, né? Ou seja, o mais econômico. Na verdade, o mais lucrativo, né, para o empreendedor. Então, de repente, a minha atividade ela me permite ser do simples ou do lucro presumido. Esse embate é muito comum. E aí, o simples ou presumido? Vai depender de uma série de fatores. Quantos funcionários você tem? Qual é o seu faturamento? Qual é a sua atividade? Em que etapa da cadeia você está? Ou seja, você é um distribuidor, você é um varejista ou você é uma indústria? Tudo isso interfere muito para a gente saber qual o melhor regime tributário. Ou a eterna discussão, lucro presumido ou lucro real, né? Para quem pode optar pelas duas opções. Então, o melhor regime é aquele que se mostra mais lucrativo para o empreendedor. Mais lucrativo e também mais econômico, ok? Mais lucrativo em primeiro lugar, porque às vezes tem empresa que paga muito imposto. Só que por mais que ela paga muito imposto, ela também está gerando muito lucro para o sócio. Então, o que é mais interessante para ele? Eu quero pagar menos imposto, mas aí ele muda para um regime que também dá menos lucro. Entende? Nem sempre essa variável, se eu pago menos imposto, obviamente eu tenho mais lucro. Nem sempre essa variável é verdadeira, tá? Porque existe uma série de fatores aí que vão determinar a economia tributária e lucratividade. Então, se em algum momento ficar economia tributária versus lucro, em primeiro lugar vem o lucro, obviamente, tá bom? É aquela velha história, né? Tem gente que fala, fulano diz que está pagando um valor muito alto de imposto de renda. Aí o outro fala, eu gostaria de estar pagando muito imposto de renda. Por quê? Quando o cara paga muito imposto de renda pessoa física, significa que ele está tendo uma renda muito alta. Então tem gente que olha pelo valor de imposto que está pagando. E tem pessoas que olham o quê? O faturamento que a pessoa está tendo. Então sempre vai ter as duas visões, mas o lucro, no fim das contas, para uma empresa é o mais importante. Como saber qual o regime tributário adotado por uma empresa? O caminho mais fácil, ou você pergunta para a contabilidade, mas o caminho raiz, vamos dizer assim, né, como eu costumo dizer, é através das consultas públicas. Se eu tenho pelo menos o CNPJ da empresa, a gente já viu que eu consigo consultar tanto na base federal quanto na estadual.